Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje, um vídeo especial. Vamos detalhar para você os piores fundos de previdência. Para você que já tem previdência privada e também para você que está pensando em investir a longo prazo. Além disso, vou detalhar também a importância de você ter uma previdência privada no Brasil. Mais do que isso, por que essas previdências que eu vou te mostrar são ruins? E quais são essas previdências? É um vídeo polêmico que realmente vai mexer com o mercado. E eu sei que muito assessor de investimento, muito gerente vai ficar indignado. Mas o importante aqui é proteger você, investidor, para não cair em cilada. Espero que você esteja preparado. Prepara aí a sua pipoca, porque o vídeo já começou. Vamos lá. Se você não sabe, existem vários tipos de previdência aqui no Brasil. E talvez você deva estar se perguntando por que você deve ter uma previdência privada, se há diversos tipos de investimento. E eu quero te alertar. Primeiro, se você não tem uma previdência privada, eu espero que você tenha algum tipo de investimento para o longuíssimo prazo. Mas acompanhe aqui comigo. Você já sabe que no Brasil nós temos a Previdência Pública, aí pelo INSS. Só que nós tivemos, no final de 2019, a reforma da Previdência. E ela gerou, então, uma expectativa, vou repetir, uma expectativa de economia para os 10 anos seguintes. Só que essa reforma, ela mudou e mudou para pior, então, para mim e para você que tínhamos expectativas de aposentar. Porque fez um adiamento da idade para aposentadoria. Agora nós vamos aposentar mais tarde. E segundo ponto importante, reduziu os benefícios por uma mudança na metodologia do cálculo. Ou seja, piorou a situação quando nós formos aposentar. E essa é um dos motivos para que você, investidor, abra sua mente a respeito de ter uma previdência privada. Porque o segundo passo foi ainda pior. Lá em 2020, nós tivemos aquele problema de saúde pública que literalmente acabou com a expectativa de economia para 10 anos. Em outras palavras, em 2 anos, toda aquela economia já acabou. Isso indica que em breve, muito provavelmente, teremos que ter uma nova reforma da Previdência. E aí eu te pergunto, você acha que ela vai ser melhor ou vai ser pior? Com certeza vai ser pior. E podemos ter um novo adiamento em termos de idade para aposentadoria, revisão de benefícios e de valores. E muito provavelmente, nessa revisão, eles serão menores. Eu acho que isso por si só já cria em você aí uma expectativa de você pensar sobre previdência privada. Mas se isso ainda não foi suficiente, eu quero trazer para você 3 pontos importantíssimos para você pensar em ter uma previdência privada. O primeiro deles, economia com imposto de renda. Quem é que não quer ter uma economia? Então veja, no seu canto esquerdo, você tem aí a possibilidade de pagar menos imposto de renda numa previdência privada. Veja que tem uma situação que é a tabela regressiva, que depois de 10 anos investido, você vai pagar somente 10%. É isso mesmo. Se você ficar esse período e adotar a tabela regressiva, veja que ela começa em 35%, mas depois de 10 anos cai para 10%. Agora, os demais investimentos tradicionais aí da renda fixa, o mínimo que você vai pagar é 15%. E aí você deve estar se perguntando, mas Vini, é muito pouco. Essa diferença de 5% no longo prazo, depois de 10 anos, é uma diferença extremamente representativa. Então comece a abrir aí a sua mente. Você vai pagar menos imposto de renda sobre os seus investimentos e o impacto no longo prazo é gigantesco. Se isso ainda não te convenceu, eu trago a segunda principal vantagem: dedução de valores quando você for fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Sabe aquele momento delicioso quando você vai, então, prestar contas para o leão? Tá aí, ó. Você pode fazer um abatimento de até 12% da sua renda bruta tributável. É isso mesmo. Se você estiver num plano PGBL, P de pato, você pode ter essa dedução e pagar menos imposto de renda
ao longo dos anos. Eu acho que essa também é uma excelente vantagem para você, investidor, e deduzindo anualmente e pagando menos imposto de renda no ajuste anual. Essa é a segunda grande vantagem. A terceira delas, você pode não dar valor agora, mas se porventura você conhece alguém que morreu e deixou aí um patrimônio, essa é uma vantagem interessantíssima. Facilidade na sucessão patrimonial. Imagine que você venha a falecer por algo totalmente imprevisto. Quando você tem aí o falecimento, os seus bens precisam entrar para inventário. Agora, tem situações na previdência privada que não entra para inventário em caso de morte do titular. Qual é a grande vantagem? A primeira delas, você reduz custo com advogado, porque uma vez que esse recurso não entra para inventário, ele não entra no cálculo do custo que você vai ter contratando aí um escritório ou um advogado particular. E a segunda principal vantagem da sucessão patrimonial é essa aqui. Em diversos casos, você não depende de inventário. Você já teve situações de que algum parente próximo de você precisou abrir o inventário? Quanto tempo demorou para ter a decisão? 1, 2, 5, 10 anos? Quanto tempo demora? Nesse caso de previdência privada, há situações então que os herdeiros legais recebem muito mais rápido, porque não precisa entrar para inventário. Eu acho que aí já tem várias situações. Só que se ainda assim você já identificou que previdência privada não é para você, o vídeo acaba aqui, mas dá aquele super like. Agora, se você já ficou alerta, preocupado em ter investimentos de longo prazo, benefícios tributários e ainda com os seus herdeiros, se você tem essa preocupação, prepare-se, porque é agora que o vídeo vai ficar bom. Senta aí, presta bastante atenção e compartilha com aquelas pessoas que não conhecem sobre previdência privada ou que estão na dúvida por que não estão ganhando. Eu vou começar a te mostrar agora os pontos polêmicos e vai ter muito hater chorando aí nos comentários, muito assessor e muito gerente fazendo comentários aí absurdos. Mas vamos lá. Qual é o problema, então, das previdências privadas no Brasil? Primeiro, eu quero te dizer que existem dois tipos de previdência. Os fundos de pensão, que são as chamadas previdências fechadas, que são destinadas a uma categoria específica. Mas temos também as previdências abertas, que é para o público em geral. E é sobre essas que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos lá. O primeiro grande problema é que 80% dos planos de previdência são de renda fixa. 80% dos planos de previdência são da renda fixa. Mas, Vini, o canal fala muito sobre renda fixa. Isso é ruim assim? Calma lá que eu vou te explicar. Olha o segundo ponto. 96% dos fundos de previdência de renda fixa não ganham do CDI. Eu vou repetir para você entender. 80% é de renda fixa. E desses 80%, 96% não ganha do CDI. Entendeu agora a preocupação? Se você está duvidando, eu vou colocar a matéria aqui no alto para você verificar. 96% dos fundos de previdência não superam a Selic, diz o levantamento. Comparação dos rendimentos foi feito com CDI, que é uma taxa bem próxima da taxa Selic e é usado como referência. Só que o ponto principal está aqui embaixo, que é isso que eu quero chamar a sua atenção. É como se os brasileiros estivessem investindo a renda toda de uma vida, o dinheiro guardado para garantir o sonho da aposentadoria tranquila, em produtos que rendem menos que o Tesouro Direto, como, por exemplo, o Tesouro Selic. Acho que agora você está começando a entender aonde é que mora a sua preocupação. E se ainda assim a sua preocupação não cresceu, eu trago também essa reportagem aqui interessantíssima. Porque é impossível se aposentar com o teto do INSS. O teto atualmente está em torno de R$ 7.500. Então, às vezes, você está contribuindo e está achando que lá na frente você vai ter o teto. Olha o que a reportagem diz. Para você ter uma ideia, dentre os 30 milhões de benefícios pagos pelo INSS, menos de 1.000 eram referentes ao teto. Vou repetir.
30 milhões de pessoas que recebem benefício pelo INSS, apenas 1.000 recebem pelo teto previdenciário. Em outras palavras, acho bom você abrir o olho e pensar nessa possibilidade. Continuando agora, prepare-se aí, porque agora vem a parte principal. Por que esses 6 fundos de previdência são tão ruins assim? Anota aí no seu caderno se você está em alguma previdência privada. Toda previdência privada, por trás, tem um fundo, tem um CNPJ. Se você quiser que eu te ajude, na descrição desse vídeo eu coloco o meu e-mail, você marca uma mentoria financeira e eu vou te explicar em detalhes a furada que você pode estar. Porque eu já te disse aí, mais de 80% é prejuízo, mas existem sim bons fundos de previdência e eu posso te ajudar a mostrar para você. A decisão é sua, eu só trago informação para que você não caia em cilada. Então anota aí, primeiro ponto, porque eles focam exclusivamente na renda fixa. Bom, é ruim a renda fixa? Claro que não, mas aliado o investimento na renda fixa e principalmente uma rentabilidade abaixo do CDI, que o parâmetro é o Tesouro Selic, para que investir num fundo se você pode botar ali o dinheiro parado no Tesouro Selic? Então, no longo prazo, pode não ser uma boa opção. Segunda questão, olha no seu fundo de previdência qual é a taxa de administração, porque a maioria deles cobra de 1 a 2% ao ano. Imagine isso durante 10, 20, 30 anos. Sabe quem está ganhando mais? Eu não preciso nem dizer que não é você. É quem está cobrando essa taxa de administração elevadíssima para administrar fundo de renda fixa. Eu lembro a você, como referência no Tesouro Direto, a taxa é de 0,2% ao ano. 0,2%. Aqui, de 1 a 2%. Veja que ela pode chegar a 10 vezes mais do que a taxa do Tesouro Direto. Terceiro ponto importante que te mostra por que eles são ruins. Eles rendem menos que o CDI. Faz sentido você ter um fundo de previdência que rende menos do que CDI? Sabe qual é o ponto que eles te pegam? Eles te pegam porque você não acompanha o retorno do seu fundo de previdência. E quando você for olhar daqui 20, 30 anos, você vai se decepcionar profundamente e vai ver a burrice. Esse é o termo, a burrice que você investiu e não fez o acompanhamento. E o quarto ponto, são fundos de previdência mais antigos e extremamente concentrados em gigantes bancários. Então são fundos com mais de 5 anos de existência e eles estão concentrados em 3 gigantes do mercado financeiro. É aquele papo de você fazer uma previdência e se preocupar com o futuro, que é super válido esse argumento de venda desses bancões. Só que tem um segundo ponto, o erro está em você, que não acompanha a rentabilidade, não analisa a taxa de administração e o pior de tudo, acredita que o bancão está preocupado com você. Cuidado, cuidado para você não entrar em enrascada. Vou mostrar agora para você, aí na sua tela, o comparativo desses 6 fundos de previdência em relação ao CDI. Essa primeira informação gráfica que você está verificando aí, eu juntei todos os 6 num único gráfico. O gráfico azul é o do CDI. Então você repara que eles acompanham o CDI, só que acompanha para baixo, não ganha do CDI. Nenhum desses 6, vou repetir para você, nenhum das 6 previdências ou de fundos de previdência ganha do CDI. Aliás, além de não ganhar, eles estão aí quase 20% abaixo do CDI. E eu estou pegando um período de 2014. Veja, estamos falando de 10 anos. Não é um período curtinho que sirva como justificativa, não. É um período longo, um período bom para análise, para que você entenda que você pode estar sendo enrolado. Segundo ponto, eu agora vou separar eles por administradora. Então são 3 de uma empresa, 2 de uma e uma da outra. Para evitar qualquer tipo de chateação, eu só vou colocar o gráfico aí para você. E você já repara no nome deles que são 3 da mesma administradora. O problema está na administradora? Não. Volto a dizer, o problema está em você que não está acompanhando a rentabilidade e principalmente as características do seu fundo de previdência. Repara nesse primeiro caso, os 3 fundos que eu trago aqui para você
tem taxa de administração de 1 a 1,5%. Eu lembro, para investir na renda fixa básica, eles têm uma rentabilidade de quase 20% a menos do que o CDI. Veja que nesse caso aí, nesses últimos 10 anos, o CDI rendeu quase 135%. O fundo que rendeu mais foi 116%. Já temos uma diferença de quase 20%. Teve um rendendo 115% e outro 111%. Em outras palavras, é de 20% a 25% a menos de rentabilidade para você. Somente nesse período de 10 anos. Imagina isso daqui a 20, 30 anos. Então fique alerta para que você não caia nesse conto. Olhando agora os dois outros fundos de uma outra administradora. Veja que nesse caso, o CDI aí rendendo 166%. Por que mudou? Porque o gráfico traz a data de lançamento desses dois fundos para poder comparar períodos iguais. Veja que nesse caso aí, a taxa de administração desses dois fundos gira de 1 a 1,5%. Aliás, vou até ajeitar aqui, não é de 1 a 5%, de 1 a 1,5%. Ainda assim, na minha visão, é um absurdo isso para investir na renda fixa mais básica que tem. Nesse caso, o CDI chegou a 166%. O que rendeu melhor chegou a 146%. Novamente, temos uma diferença de 20%. O segundo chegou a 129%. Estamos falando de uma diferença de 36% num período de 10 anos ou mais. Repara aí a diferença das linhas dos fundos em relação à linha azul, que é a linha do CDI. E veja, mais do que isso, que eles têm o mesmo movimento. Em outras palavras, estão realmente atrelados ao CDI, mas rendendo bem menos do que ele. Para finalizar, o último fundo, que é de um outro bancão aí, você verifica que esse já foi lançado em 2003 ou 2004 aqui nessa data. E o que nós temos? O CDI rendeu 5,63 nesse período. Vou repetir, 5,63 em aproximadamente 20 anos. Quanto é que rendeu esse fundo de previdência? 474. Nesse caso, estamos falando em 90% a menos. Já pensou isso no seu patrimônio? 90% a menos do que o CDI, que é o investimento mais básico dos básicos. Em outras palavras, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser polêmico, mas muita gente vai ser alertado sobre esse cuidado. Volto a dizer, existem excelentes fundos de previdência. Esses que eu te mostrei concentram boa parte do mercado e são muito ruins, mas eu fico aí à disposição. Se você quiser que eu te mostre quais são aqueles que são interessantes, para que você não seja enrolado pelo mercado financeiro. Eu presto esse serviço de mentoria para te explicar e o meu e-mail está na descrição desse vídeo. Não seja enrolado. Cuidado com a sua previdência e não pense que alguém está realmente se preocupando com você, como você deve estar pensando que os bancões estão. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês tenham visão de longo prazo, mas saibam investir em bons fundos de previdência. Um abraço e até o próximo vídeo.